Olá, então, pessoal, nosso assunto ainda falando da Lei de Execução Penal, nós vamos falar sobre os estabelecimentos penais. Lembrando que nós optamos por esse formato de aula, já que não dá para abordarmos item por item. E também lembramos que é possível que caiam no máximo 3 ou 4 questões de Lei de Execução Penal na nossa prova, portanto nós devemos optar por assuntos, aqueles que sejam mais possíveis, né? Os assuntos mais possíveis de cair na nossa prova. Então nós vamos falar sobre os estabelecimentos penais, nós falaremos por um desses estabelecimentos, a começar pela penitenciária. Nós vamos citar cada um desses estabelecimentos e vamos falar sobre as particularidades, as semelhanças e as desigualdades de cada um deles. Primeiro a palavra será da penitenciária. Situação penal. A penitenciária destina-se a presos condenados à pena de reclusão. Então, condenados à pena de reclusão, né? Localidade. O que nós temos que falar da localidade da penitenciária? A penitenciária deve ser localizada em um local distante do centro urbano, mas a uma distância que não restrinja a visitação. Então, regime fechado, apenas de reclusão, e localidade distante do centro urbano, a uma distância que não restrinja a visitação. O que nós temos que falar de exceções? Lá no RDD, nós vemos que a penitenciária poderá abrigar presos provisórios, né, condenados, ou provisórios que se submeta ao regime disciplinar diferenciado. Então, aquele preso também provisório que comete falta grave, crime doloso dentro da prisão, ele se constitui falta grave. Então, esse preso provisório poderá ser submetido à pena de reclusão. E também aquele preso que haja fundada suspeita de participação em organização criminosa. Então, são essas as exceções. O preso provisório também pode estar lotado na penitenciária. Mais algumas exceções. Nós temos a questão da feminina. A presa do sexo feminino, haverá penitenciária para elas. E dentro dessa penitenciária, na parte interna, só poderá trabalhar agentes do sexo feminino. Fora o pessoal especializado, que é médico, enfermeiros, etc. Continuando o nosso assunto, nós temos ainda para falar da colônia agrícola industrial ou similar, né? Qual que é a situação penal? A colônia agrícola industrial ou similar, ela abriga presos condenados ao regime semiaberto. A penitenciária é regime fechado de reclusão. Regime fechado. Aqui nós temos regime semiaberto. Só um detalhe que eu esqueci de falar na penitenciária é que, comparando a Lei de Execução Penal e a norma de execução penal do Estado de Minas Gerais, nós temos que a penitenciária possui a lotação máxima de 500 detentos, 500 presos. Então, é a lotação máxima da penitenciária. Na colônia agrícola industrial ou similar, a lotação máxima são 300 presos. 300 presos. Situação penal, regime semiaberto. Localidade. A localidade da colônia agrícola industrial ou similar deve ser num local não distante do centro, para que esses presos que estão em regime semiaberto tenham acesso a estudos ou trabalho externo também, ou qualquer uma modalidade de ressocialização. Então, não distante do centro urbano. As exceções é que na colônia agrícola, né, pode haver célula coletiva. Quando nós estudamos a Lei de Execução Penal, num dos vídeos anteriores, nós vimos que o preso na cela do regime fechado, ele é em célula individual. Aqui, na colônia agrícola industrial e similar, pode o preso ficar em cela coletiva, desde que com seu consentimento e também desde que essa lotação, essa cela coletiva, atenda ao fim
da pena, que é a ressocialização. Então, continuando, nós vamos falar agora da cadeia pública, né? Em cada comarca haverá uma cadeia pública, né? E qual a situação penal? A situação penal é a seguinte: a cadeia pública é para presos provisórios à disposição do juiz processante. Presos provisórios à disposição do juiz processante. Localização da cadeia pública. A cadeia pública deve estar no centro urbano. Em cada comarca haverá uma cadeia pública. Centro urbano, então. Lotação máxima da cadeia pública, segundo a norma de execução penal do Estado de Minas Gerais, 50 presos. Então, 50 presos é a lotação máxima da cadeia pública. Então, continuando, nós vamos falar agora da Casa do Albergado. A Casa do Albergado. A Casa do Albergado, situação penal, preso em regime aberto. O preso em regime aberto, ele cumpre sua pena na Casa do Albergado, segundo a Lei de Execução Penal. Nós sabemos que em vários locais do Brasil não há Casa do Albergado e o preso cumpre a pena na sua própria casa, né? Ou em presídios ou unidades similares, né? A localização. A Casa do Albergado é no centro urbano. Não haverá obstáculos, não haverá agentes penitenciários, não haverá grades, nem nada que impeça, né, a sua locomoção interna ou externa. Haverá a autoridade administrativa, né? E nós podemos falar da Casa do Albergado. Lotação máxima, 50 presos cumprindo a pena na Casa do Albergado. É a localização centro urbano e poderá haver nessa Casa do Albergado locais para que os presos esses internos, ele tem espaços para cursos, palestras, né, nos dias que eles devem ficar ali. Exceções: aquele preso que cumpre a limitação de fim de semana, aquele indivíduo que cumpre a limitação do fim de semana, ele também pode cumprir essa limitação na Casa do Albergado. Continuando o nosso estudo do Hospital de Custódia e Tratamento Ambulatorial. Hospital de Custódia e Tratamento Ambulatorial. Situação penal semiaberto. Por que semiaberto? Porque ele é semi-imputável ou inimputável. Aquele indivíduo que comete uma infração, mas ele não responde plenamente pelos seus atos. Ele é semi-imputável ou inimputável, né? Localidade. A Lei de Execução Penal não cita a localização desse hospital de custódia e tratamento ambulatorial, né? Exceções. Fechado. Por que fechado? Porque a Lei de Execução Penal diz que poderá haver sessões de regime fechado dentro do hospital de custódia e tratamento ambulatorial, sempre que a situação exigir, por segurança da localidade e também por exigência, né, do hospital de custódia e tratamento ambulatorial. Então, ele é regime semiaberto e aberto. Continuando, do presídio, né? Situação penal. Preso provisório. O presídio, em regra, destina-se a preso provisório, né? Provisório é gênero, do qual temporária, preventiva são espécies. Lembrando que não há mais a prisão em flagrante. O flagrante é hoje, de acordo com a reforma do Código de Processo Penal, um mero ato administrativo. Antigamente, o indivíduo era preso, o juiz olhava o flagrante e colocava lá flagrante em ordem, e o preso ficava lá meses e meses e meses preso em flagrante. Não existe mais. Agora, quando houver o flagrante, um ato administrativo, o juiz irá decidir pelo sursi, pela suspensão, né, da prisão, ou pela prisão temporária, pela prisão preventiva, ou pela liberdade provisória, né? Localidade. O preso deve estar no centro urbano, porque ele deve estar à disposição do juiz processante. Então, a cadeia pública e o presídio à disposição do juiz processante. Qual a localidade? Nós falamos centro urbano. Lotação máxima,
400. Segundo a norma de execução penal do Estado de Minas Gerais, 400 presos, a lotação máxima do presídio. Exceções. Nós temos algumas exceções para o presídio. Quais são as exceções? Segundo a lei de execução penal e segundo as normas de execução do Estado de Minas Gerais, poderá haver no presídio sessões independentes para presos do sexo masculino, feminino e menores. Só um detalhe. Então, masculino, feminino, menores e também para aqueles que foram policiais ou trabalharam na administração da justiça, haverá sessões independentes para eles. Mas um detalhe que nós devemos observar é o seguinte: se você estuda direito há algum tempo e estudou o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA fala que o menor infrator, ele pode ficar apenas 5 dias no presídio e deve ser transferido para um local adequado, né? Mas isso não está previsto nem na lei de execução penal e na norma de execução penal. Então não cai a nossa prova. Para a nossa prova e também para a vida prática, o menor então pode ficar no presídio em sessão independente. Então, continuando, nós falamos do presídio, agora do centro de observação. Situação penal. O centro de observação é destinado a condenados. O condenado, então, a condenados, né? Condenados pelo regime de reclusão e regime fechado. Então, regime fechado. É melhor dizer, então, a situação penal é regime fechado, né? Localização. Localização nós devemos guardar apenas um detalhe. O centro de observação ele pode ser uma unidade autônoma. Pode haver um prédio exclusivo e seu nome será centro de observação, né? Mas ele pode também ser anexo de unidade prisional. Pode haver uma penitenciária e no anexo, uma seção ali independente, será o centro de observação. E qual seria a exceção? É que na falta do centro de observação, a CTC, a Comissão Técnica de Classificação, ela poderá fazer o exame criminológico. No centro de observação é feito o exame criminológico, ok? Continuando então, do centro de reeducação do jovem adulto. Quando nós falamos, o centro de observação era de regime fechado. Aqui, o centro de reeducação de jovem adulto, semiaberto. O centro de reeducação de jovem adulto, regime aberto e semiaberto, ele destina-se àqueles presos de 18 a 21 anos. 18 a 21 anos, e o seu tratamento terá uma atenção especial para a reeducação e pela prática esportiva, né? Situação penal, então, regime semiaberto, preso de 18 a 21 anos, né? Localização, a lei de execução penal não cita uma localização específica, né? E as exceções, a lei de execução penal fala que o preso, o menor infrator que tiver completado 18 anos, ele poderá então ficar no centro de reeducação do jovem adulto. Então, como assim, né? Um menor infrator tinha 17 anos. Ele foi condenado a pena de 3 anos preso. Então, aqueles 3 anos que ele vai ficar encarcerado, né? Então, o que acontece? Com 17 anos, então 18, 19 e 20. Até os 20 anos, até o final da sua pena, ele ficará, quando ele completar 18 anos, ele vai ser transferido para o Centro de Reeducação do Jovem Adulto, ok? Então, pessoal, nós chegamos ao final. Era isso que nós tínhamos para falar da Lei de Execução Penal e dos estabelecimentos penais. Então, obrigado, valeu!